Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Luiz Sepúlveda e estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, com o tema Os Grandes Reis de Israel, Histórias de Guerras, Fracassos e Conquistas. E hoje teremos a aula da lição de número 7, que tem por título Asa, Confiança Plena no Senhor. Antes de darmos início à nossa aula, gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Quero também agradecer aos idealizadores deste projeto pela honra e pelo convite de estar ministrando esta aula, e a você que nos ouve não somente com os seus ouvidos, mas também com a sua mente e com o seu coração abertos para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. A lição de hoje traz um tema muito importante para aquele que é crente em Jesus Cristo. Confiar em Deus, depositar as suas expectativas, o seu futuro, tudo aquilo que está fora do seu alcance, nas mãos de Deus. Assim, o Salmo 125:1 nos ensina que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Deste modo, quando confiamos plenamente no Senhor Deus, descansamos com a certeza de que Ele é fiel e que cumpre aquilo que promete, pois a sua palavra nos ensina, em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Salmo de número 37, no versículo 5, também vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Tendo essa confiança plena no Senhor, o rei Asa, filho do rei Abias e neto do rei Roboão, reinou 41 anos sobre Judá. E o versículo 2 do capítulo 14 do segundo livro das Crônicas vai nos dizer que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Apesar de ser filho do rei Abias e neto de Roboão, o rei Asa não seguiu o caminho dos seus antepassados. Pelo contrário, criou uma nova história de relacionamento com Deus, de temor e obediência ao Deus de Israel. A Bíblia Sagrada vai nos contar que Asa, no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar sobre Judá. Diferentemente de seu pai e seu avô, Asa tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques, e mandou que toda Judá buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem suas leis e seus mandamentos. O rei Asa fez grandes mudanças para trazer de volta a adoração ao verdadeiro Deus de Israel. Tendo feito tudo isto, a palavra de Deus vai nos dizer que a terra estava quieta e que não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor Deus lhe dera repouso. Enquanto permaneceu fiel ao Deus de Israel, Asa foi vitorioso em suas pelejas. O versículo 8 do capítulo 14 do segundo livro das Crônicas vai nos revelar que o rei Asa tinha em Judá um exército de 300.000 homens
e 280 mil homens vindos de Benjamim, e que todos estes eram homens valentes. No versículo seguinte, versículo 9, vai nos dizer que Zerá, rei dos etíopes, sai para lutar contra Asa com 1 milhão de homens e 300 carros, e chega até Maressa para guerrear. Veja que o exército dos etíopes é infinitamente maior do que o exército do rei Asa. Mas a palavra também vai nos dizer que o rei Asa, diante dessa inferioridade bélica, vai clamar ao Senhor, Deus de Israel, para que ele o ajude nesta peleja. No versículo 11 do capítulo 14, Asa vai clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Assim, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e do seu exército. Tendo vencido esta batalha, o rei Asa, no capítulo 15 do livro de Crônicas, do segundo livro de Crônicas, o rei Asa vai abolir a idolatria completamente do reino de Judá e renovar o pacto com o Senhor, através da profecia do profeta Azarias, filho de Obed. E, neste momento, todo o povo de Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque o Senhor era com eles, vão fazer este concerto com o Senhor e vão jurar, de todo o seu coração a vontade de buscar e achar o Deus de Israel. Nesta renovação de pacto que o rei Asa faz com o povo de Judá, ele também depõe a sua mãe, a rainha-mãe, Maaca, porque ela estava fazendo adoração a Azerá, um ídolo pagão, e Asa vai queimar e despedaçar este ídolo junto ao ribeiro de Cedron. A palavra de Deus vai dizer que o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias perante o Senhor. E as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, ou seja, prata e ouro e utensílio, foram trazidos para adoração a Deus. E que não houve guerra durante 35 anos do reinado do rei Asa. Porém, como o coração do homem é enganoso, diz a palavra de Deus, no 36º ano do reinado de Asa, o rei de Israel, Baasa, traz uma guerra contra Judá e edifica a Ramá para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então, o rei Asa, já na caminhada para o fim do seu reinado, deixa
de confiar em Deus para confiar no seu próprio braço, não é? Diz a palavra de Deus em Provérbios 3:5 que confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Pois bem, toda vez que o rei Asa esteve em dificuldades, que saiu a peleja, que consultou ao Senhor, o Senhor deu vitória para ele. Mas, confiando ele no seu próprio braço, na sua própria força, ao invés de consultar ao Deus de Israel sobre essa nova peleja em que iria se envolver, o rei Asa faz um pacto com o rei da Síria, Ben-Hadad, que habitava em Damasco, e diz ao rei: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E diz a palavra que Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou a sua tropa, o seu exército, para lutar contra Israel. E que, sucedendo que Baasa, ouvindo, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então, o rei Asa tomou a todo o Judá e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com o que Baasa edificara. Edificou com isto a Geba e a Mispa. Diz a palavra de Deus que o profeta Hanani foi até o rei Asa e admoestou quanto a essa atitude do rei Asa. E o profeta vai dizer ao rei Asa: porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército com os muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. A palavra de Deus vai dizer que quando o rei Asa ouve do profeta Hanani esta profecia, ele se indigna, a tal ponto de lançar o profeta na casa do tronco e oprime alguns do povo. A essa altura, nós já vemos aí como a vaidade, a presunção modifica o coração do rei, de Judá. E a tal ponto que, se em outro momento ele ouve o profeta de Deus e muda completamente, faz um novo pacto para trazer a adoração ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus, agora, tomado pela vaidade, ele manda prender e açoitar o profeta de Deus e oprime o povo de Judá. E nós vamos verificar que, após este incidente, o rei cai doente, diz a palavra de Deus, Cai doente de seus pés, já no 39º ano do seu reinado. E a palavra vai dizer que a enfermidade dele era muito grave, mas que, mesmo assim,
o coração dele já não estando mais confiando plenamente do Senhor, vai entregar os cuidados da sua doença aos médicos do palácio, né? E aí vai se mostrar mais uma vez que ele esquecera de colocar a confiança que tinha antes no Senhor, não é? Para que Deus o curasse. Ele vai consultar a medicina palaciana, que naquele tempo nada mais era do que, não é, uma medicina de curandeirismo, de se oferecer sacrifícios para que o doente se curasse, para usar ervas, para usar ungüentos e tudo mais que pudesse recobrar ali a saúde do rei. Mas ele não volta o seu coração para Deus novamente. Ele vai se esquecer do Deus de Israel, do Deus que ele pôs a sua confiança. E aqui me chama a atenção para também uma história de um outro rei de Israel, que era o rei Ezequias. O rei Ezequias está lá no segundo livro dos reis, a partir do capítulo de número 18, né? Vai dizer que ele vai reinar sobre Israel, e a história é bem semelhante com a história do rei Asa. Ezequias vai restabelecer o culto em Israel, e assim como Asa, a palavra de Deus vai dizer que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Mas, em dado momento, as histórias se convergem, né? E Ezequias também fica vaidoso, mas, ao contrário de Asa, quando tem a oportunidade, ele se quebranta. O profeta Isaías vai até ele, leva uma profecia da parte do Senhor, diz que ele tem que arrumar a casa, que ele vai morrer, mas o rei Ezequias quebranta o seu coração e chora e pede ao Senhor, não é, que tenha misericórdia dele. E aí, antes mesmo do profeta Isaías sair do palácio do rei Ezequias, Deus manda ele voltar e diz que vai acrescentar à vida do rei mais 15 anos. Veja que, nesse momento, as histórias se diferem, porque se o rei Ezequias mudou o seu coração, né, restabeleceu, né, a confiança em Deus, o rei Asa não. Perde completamente a confiança no Deus de Israel, a ponto de, nem mesmo na hora da sua doença, na hora que está para morrer, ele depositar novamente a sua confiança que outrora foi plena no Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que ao 41º ano do reinado do rei Asa, ele é sepultado, né, assim como foram os seus antepassados. Nós podemos ver que melhor, né, do que o começo de toda a história deve ser o seu fim. A Bíblia vai dizer, né, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do espírito do que o altivo de espírito. Está lá em Eclesiastes 7:8. Então, o que nós podemos tirar de ensinamento dessa lição, dessa história do rei Asa, é que
Nós não podemos deixar que a nossa caminhada com Deus, o nosso relacionamento com Deus, seja um relacionamento de ocasião. Uma hora depositamos toda a nossa confiança em Deus. Em outro momento, já não confiamos mais, confiamos em nós mesmos, em nossa inteligência, em nosso dinheiro, em nossa capacidade intelectual, não é? No nosso poder de mudar as coisas, na nosso poder de interferir nas coisas através do poder material. Nós temos que, assim como nos ensina o título dessa lição, termos confiança plena em Deus, entregar a nossa vida a esse Deus, que é fiel, né, para cumprir toda a promessa que Ele faz para conosco. Nós não podemos ser crente de ocasião, ser pessoas que uma hora confiamos em Deus e outra hora não confiamos em nada. O Salmo 20, versículo 7 vai dizer: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É nesse Deus que temos que confiar, é nesse Deus que temos que depositar a nossa confiança plena e não deixar que nada venha nos abalar, venha nos tirar do caminho do Senhor. Porque só há confiança plena quando entregamos o nosso coração, o nosso viver, a nossa vontade ao Senhor. A palavra vai dizer: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmos 50, 15. Assim, toda vez que clamamos o nome do Senhor, Ele vem e nos auxilia, nos ajuda, nos fortalece para seguirmos a nossa caminhada. Que eu e você venhamos a aprender e, diferentemente do rei Asa, possamos ter a nossa confiança plena a todo tempo no verdadeiro Deus de Israel. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa estar contigo e que essa lição possa falar ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Quero agradecer a você, ouvinte, e lembrá-lo de que mais importante do que ouvir a palavra de Deus é pô-la em prática. Que Deus te abençoe. Quero, neste momento também, de encerramento dessa aula, te convidar para nos seguir no @crentedocente no Instagram, no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente, e também para que você venha ativar as nossas notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Que Deus te abençoe. Forte abraço.